Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live toda quarta-feira às 8h30 da noite. E hoje a gente vai falar sobre comportamentos autodestrutivos. A Karina já entrou aqui e eu vou colocar ela com a gente. Daqui a pouquinho ela tá entrando aí. Oi, Oiê, tudo bom? boa noite, tudo bom? Tudo e você? Tudo. O pessoal tá entrando aí. Oi, Ju. Friozinho tá que tá, né? Você gosta de frio, Nath? Não. Você gosta? Não, eu odeio. Inclusive, você tá com uma jaqueta linda que eu acabei de Quem, ver. quem que me mandou essa jaqueta aqui? É, fiz você gastar dinheiro. Era muito essa cara, não era? Ah, boa noite, Ju. Ainda o Oswaldo brincou e falou assim: ah, quando você usar, você marca a Karina. Eu falei: não, vou usar no dia da live, que vai estar mó friozão, Meu, e mó aí ela linda vai essa ver. jaqueta. Muito bom. Deixa eu melhorar a luz aqui enquanto o pessoal tá entrando. Vai Tá falando aí o bom. que a gente vai fazer. Gente, tá todo mundo conseguindo ver, ouvir, tudo bem por aí? Ontem eu subi uma caixinha de pergunta lá nos stories e aí vocês mandaram algumas perguntas. A gente vai deixar para responder no final? Você acha? Eu acho que é melhor, né? Que assim a É, gente faz uma introduçãozinha ao tema e tudo, mas fiquem todos à vontade. Se vocês quiserem falar alguma coisa, enfim, podem ficar à vontade para perguntar o que quiserem. boa. Vamos Pode fazer falar de pergunta também aqui na caixinha de pergunta. E podem também, se vocês gostam desses encontros, como a gente vai falar de assunto, né? Todo mundo que é mãe, que tem aí um filho adolescente ou que tem um irmão adolescente, vale a pena mandar um aviãozinho. E aí a gente vai falar também não só do comportamento autodestrutivo pode estar acontecendo do lado de você e você não está vendo, como os nossos próprios, porque incrivelmente a gente tem alguns comportamentos, a gente pode conversar sobre isso. Vocês podem contar, se quiser, aqui pra gente um pouquinho o que vocês sofrem, pra gente pensar juntos como resolver, né, Nath? a gente vai falar um pouquinho sobre todos os comportamentos autodestrutivos em geral, e sempre indo pelo um lado da ciência e não da espiritualidade. Porque eu acho que algumas pessoas acabam confundindo, porque tem algumas religiões que falam um pouco sobre isso, até que, enfim, que empregam isso até como uma forma de suicídio, mas aí a gente não vai entrar muito nesse âmbito. Isso, A gente vai falar mais pela parte da ciência mesmo, principalmente da visão da neurociência com relação a isso. exatamente. E aí a gente pensou um pouco nesse tema, inicialmente, porque eu perguntei para a Nath se ela também estava recebendo muito. A gente está tendo um ecozinho aí, se puder baixar o som, tá, Nath? A gente está recebendo muito no consultório, ou mães com esses problemas em casa de adolescente tendo automutilação, ou o próprio adolescente. Eu não atendo adolescente, mas a Nath atende. E sabe o que aconteceu também, Nath, que me chamou muita atenção esse tema? Numa mesma semana, tinha acontecido dois e no fim foram três na mesma semana. Três amigas minhas que entraram em contato pedindo ajuda porque os filhos ou alguém que eles conheciam estavam praticando automutilação, que quem não sabe é o comportamento de se machucar, né? Muitas vezes o adolescente ele se corta e fiquei muito feliz delas terem entrado em contato por estarem atentas, descobrirem e terem tempo de trabalhar com isso, né? De ver o que vão fazer. Você tem essa experiência também, Nath? Sim, aqui hoje eu não tenho nenhum paciente que tem esse tipo de comportamento, mas eu já tive, já atendi, e inclusive já atendi pessoas adultas, principalmente no hospital. Então, no hospital que a gente acaba pegando pessoas que com depressão um pouco mais grave, mais severa, é mais comum.
Então, normalmente a gente não pega um paciente puro, né? Assim, só com depressão. Então, geralmente o paciente ele tem depressão, tem ansiedade, ou ele tem um transtorno misto, que é bem comum, a bipolaridade. E aí, nesses casos, era bem comum que isso acontecesse, de ter pacientes já adultos, já com idade entre 30 e 40 anos, que também se automutilavam. E aí, só de curiosidade, Nath, esses adultos, né, essas experiências que você teve com o adulto, era a automutilação igual ao do adolescente? Igualzinho, ó, eles, só que os adultos, eles cortam mais as coxas do que os braços. As pessoas mais jovens acabam cortando mais os braços e os adultos, talvez por saberem, né, que o braço eventualmente fica mais exposto, então geralmente era na coxa, que eles faziam os cortes e são sempre todos cortes bem fininhos, né? E eu conversando com uma TO, com uma pessoa que trabalha com terapia ocupacional, ela falou que no hospital onde ela trabalha era bem comum que os adolescentes acabassem se machucando de uma forma muito pior, porque eles erram a mão. Então, acontecia bastante isso, de errar a mão mesmo, sabe? De acabar achando que ia fazer um corte mais superficial e acabava que, sem querer, fazia um corte mais profundo. E aí precisava mesmo tomar ponto e, às vezes, até uma cirurgia, enfim. Porque hoje em dia é fácil acesso, né? Para as coisas, assim, é mais fácil de você comprar um bisturi pela internet, coisa que antigamente não, né? Sim, e hoje você faz com faca também, né? Tem em casa, das 2 semanas, 2 pessoas da semana passada, os cortes eram com faca mesmo. É muito assustador. E aí eu queria saber quem tá aqui na sala, se vocês faz um positivo ou um sim, se vocês conhecem aí alguém que já teve esse comportamento que vocês viram de automutilação. Geralmente, essas coisas são muito escondidas, por isso que a gente está falando e está trazendo esse tema, porque agora no frio é até mais difícil de notar, mas no calor, você vê todos os adolescentes usando camiseta e alguns mantendo as blusas de manga comprida. Isso pode ser um indício, não é sempre, tá? Porque tem gente que gosta de usar blusa por baixo, né? Mas é uma soma de características que a gente tem que ficar atenta e essa é uma das características. Eles sempre estão de manga comprida, mesmo no calor. Né, Nath? Eles acabam escondendo e geralmente eles fazem também os cortes em lugares que não são tão fáceis de ver, assim, tão visíveis, né? Então acabam fazendo um pouco mais para a parte de cima, nem sempre é embaixo, às vezes é na perna. E, por exemplo, eu já atendi paciente adulto que fez isso antes e que depois, na vida adulta, tinha muita vergonha de ir na praia porque ficava muito marcado e as pessoas acabam perguntando, comentando. E hoje a gente sabe, né, que se faz isso, então as pessoas meio que sabiam que tinha acontecido, assim, para a pessoa ter aquele tipo de cicatriz específica, e aí acabava mexendo com uma questão que é muito delicada, né? Eu acho que sempre que a gente fala desses temas, são temas muito difíceis de serem abordados. E as pessoas geralmente acabam não querendo falar sobre isso, né? A gente foge de coisas que são difíceis, porque são tabus mesmo, né? E eu entendo isso, mas eu acho que a gente só vai conseguir mudar a realidade quando a gente começar a tratar os tabus. Quando a gente começar a falar sobre eles, porque é a mesma coisa do suicídio, do Setembro Amarelo. Se a gente não fala sobre isso, continua sendo um tabu e aquilo não muda. E os pais né? não sabem o que fazer, né? Você vê o Paulo Silva aqui, já, obrigada por compartilhar aqui com a gente, ele escreveu, minha filha já passou por isso recentemente. Assim, que exatamente isso que você estava falando, né, Nath? Muita gente tem medo de falar, achando que isso vai aumentar porque você está falando. Então, se eu falar de automutilação,
ou se eu falar de suicídio, vai ter mais chance do adolescente ter ideias de fazer. Mas isso, primeiro assim, né? Ninguém tem ideia naturalmente de se suicidar, né? O fato de eu estar falando aqui para vocês sobre automutilação não faz ninguém falar, deixa eu ver como que é isso, eu vou me automutilar. Se alguém já tinha ideia, o fato de alguém estar falando não vai aumentar. É só um espaço para ele poder se reconhecer de que ele não está sozinho nisso. E aí, vamos em algumas coisas, alguns pontos, né? Eu já conversei com alguns adolescentes que fizeram isso, que estavam fazendo automutilação, de novo, né? Que tem gente entrando agora e não sabe do que a gente está falando. E também já conversei com adultos que, quando eram jovens, faziam. E aí, vamos ver se a sua experiência é a mesma que a minha, Nath. Eu perguntei para eles todos por que você está fazendo isso, o que te leva a se machucar. E a resposta é muito parecida de todos eles. A resposta é assim: eu sinto tanta dor emocional, né? Não é bem essas palavras, cada um fala do seu jeito, é tanta angústia que eu não sei. Me parece que quando eu faço um corte, me alivia, é como se extravasasse, né, essa sensação. É quase sempre esse mesmo discurso de uma dor insuportável emocional e que essa sensação de que se cortar dá um alívio. É isso que você ouve também, Nath? Na maioria das vezes, as pessoas falam assim para mim, que elas se cortam porque o corte é a forma de fazer com que a dor física ultrapasse a dor psicológica, então a dor Isso. emocional, porque aí eu passo a sentir uma dor. E aí, vamos lá, a gente falou que ia falar um pouquinho de neurociência, acho que esse é um dos tópicos mais legais, assim, da ciência, pelo menos quando eu aprendi isso, eu fiquei, caramba! Mas a nossa dor, ela tem memória, né? Então, conforme a gente vai vivendo episódios de dor, a gente vai armazenando dor, né? Então, assim, por isso que a nossa primeira dor de amor é a dor que mais dói. Porque é do primeiro relacionamento. E aí depois o seu cérebro, ele entra em contato com a caixinha lá, didaticamente falando, metaforicamente falando, e fala assim, não, a gente já sofreu dor pior. Isso não é a pior coisa, né? E assim vai. E você vai acessando aquelas dores. Então, a mulher que já fez um parto natural, geralmente ela torce o pé e não sente tanta dor assim, porque é aquele tal linear de dor que a gente diz, né? A dor tem um linear, ela é relativa, depende. Só que para nossa mente, para o nosso cérebro, dor é dor. Dor física e dor psicológica é dor. Uhum. Elas entram na mesma linha de memória, de armazenamento de memória. Né? Então, na verdade, essa falsa sensação, ela acaba sendo real mesmo. É porque você está sentindo dor, e aí você passa a sentir uma outra dor. E aí a mente foca naquela outra dor que você está sentindo. E para focar naquela outra, você acaba esquecendo a que você estava sentindo anteriormente. Só que é uma coisa ilusória. É a mesma coisa da bebida, é a mesma coisa... Não deixa de ser uma fuga, mas não é algo que você realmente eliminou a dor, né? Você mascarou. Então, você dá uma mascarada naquela dor, um pouquinho, ok. E depois? Ela tá ali. O problema que você não resolveu, ele vai voltar. Sim, né? vou complementar isso que você está falando, dessas primeiras sensações de dor. Vamos lembrar que é muito mais comum essa automutilação, especialmente o comportamento autodestrutivo de automutilação, porque tem vários e alguns permanecem na fase adulta, mas esse de automutilação é mais comum no adolescente. E a gente está falando de uma adolescência que acabou de sair da fase de criança. Então, eles sabem muito da primeira, pouco, né? eles 13. sabem muito pouco sobre a vida. Eles sabem muito pouco sobre como manejar os sentimentos. Então, aquela dor para ele pode ser muito insuportável. Dores que você pode achar boba, porque um amigo xingou ele de narigudo, porque, né, fez um bullying. E você fala, ai, para com isso, que besteira.
para ele, que é a primeira dor que você está falando, pode ser uma dor muito profunda e que ele não sabe o que fazer com essa dor. E, geralmente, esse comportamento de automutilação, ele está ligado ao jovem que não sabe o que fazer com aquela dor. E aí, quando ele pega uma faca ou qualquer coisa, ele se machuca, com aquela dor ele sabe o que faz. Então ele tenta, então aqui eu sei o que fazer, tá doendo, tá ardendo, eu vou jogar água, ardeu mais, eu vou passar sabonete, arde mais ainda, mas isso eu sei tratar, porque minha mãe já, ou não, né? Alguém já soprou, já falou que ia sarar. Essa é a grande questão, de não saber como manejar. Então, quando você diz é ilusório o que ele faz isso, porque amanhã ele também não sabe lidar. E o que ele precisa é de ajuda, apoio para aprender a lidar com essas dores emocionais. Né? E rápido, né? Ele precisa de ajuda rápido, porque ninguém vai esperar ele errar o corte, fazer um corte mais profundo e de repente acontecer algo que nem ele mesmo queria, né? Eu acho que uma coisa que prejudica muito esse tipo de comportamento, vamos ver se vocês concordam comigo, é um pouquinho a coisa da internet, porque pelo menos das vezes que aconteceu, assim, sob a minha supervisão, sob os meus cuidados clínicos, eles sempre divulgam. Então, é sempre uma coisa que manda para as outras pessoas. Então, acaba que até essa própria forma, assim, de você ficar divulgando isso, faz também com que você receba ali, né, um pouco de atenção, de preocupação. E às vezes você está vivendo um momento da sua vida que você sente que você não é amado, não é benquisto, enfim. E aí você percebe um movimento contrário a isso, porque acaba que um grupo se une, vai conversar com a mãe vai buscar uma ajuda, e aí aquela pessoa até recebe, assim, um pouco de atenção, um amor, enfim. E aquilo também vai fazendo com que outras pessoas busquem esse mesmo caminho. Sim, você está falando de compartilhar esses momentos de automutilação com outras pessoas, né? É isso. Muitas vezes a gente pode encarar isso, muitas vezes, se não todas as vezes, como um pedido de socorro. Não é uma brincadeira, não é, estou fazendo isso para chamar atenção, esse é o maior erro que o adulto tem, de interpretar essas coisas como, tá chamando atenção, é dramático ou é dramática. Na verdade, ele está pedindo ajuda quando ele ou ela compartilham essas coisas, né? E você sabe que... E às vezes ele só tem coragem de fazer isso com os amigos, né? Então, na verdade, o ideal é que a gente construa um ambiente dentro de casa que exista, né? Que esse adolescente entenda que ele pode pedir ajuda dentro de casa, né? Que ele pode conversar com o pai, com a mãe, ou seja lá com quem for, que tenha uma figura ali que possa fazer esse papel, da gente trazer mesmo, né? Esse alcance para esse adolescente. Acho que isso é importante, assim, né? Porque às vezes ele sente que ele só vai poder falar disso se for com um amigo. É verdade. E olha só, né? Como o buraco às vezes vai mais embaixo, Nath, porque que bom se tiver uma família que saiba acolher. Uhum. Então, eu estava dizendo que a criança ou adolescente que se automutila, ele não sabe lidar com aquilo. Mas quantas vezes você atendeu paciente adulto, mãe, Ele não sabe lidar. e que também não sabe lidar com os próprios sentimentos? Pessoas que sofrem, por exemplo, uma separação ou uma perda de emprego, e são pessoas que se autodestroem de uma outra forma, né? Não saem da cama, aquilo parece que... essas histórias de feminicídio após término de namoro, nada mais é do que um homem, ou poderia ser o contrário também, mas vou falar do homem, que não sabe lidar com uma perda. E que ele arranjou um jeito, ao invés de se destruir, de destruir o outro. Às vezes eles fazem isso, né? Matam o outro e se matam também. Mas como que uma pessoa dessa pode ser um pai para dar conta das dores do filho? Então, a gente está falando de um buraco grande que muitas vezes os pais precisam saber lidar com seus próprios sentimentos para poder ensinar alguma coisa. Aquela velha frase, a gente só ensina o que a gente sabe, né?
eu sempre que toca nesse assunto, assim, de automutilação, a gente fala um pouco, eu acho que entra um pouquinho em sabotagem, né? Porque a Pensei gente isso. está falando aqui de comportamento autodestrutivo no total. Então, acho que tem uma linha aí tênue entre, né, o que é destrutivo e o que é uma sabotagem. E aí, eu pensei muito nisso. Ah, travou, Ju? Espero que tenha voltado. Avisa se está tudo bem. Se travou para Acho o pessoal bem, aí, avisa a gente. bem importante, bem legal falar disso. Eu li um livro, logo que eu me formei, faz algum tempo já, alguns anos, de uma psicóloga americana que se chama Nicole Drummond. E o livro se chama Terapia do Espelho. Mas nesse livro, ela relata um estudo de caso de uma psicóloga, de uma outra psicóloga que atendeu um acidente que houve nos Estados Unidos há alguns anos atrás. E na verdade foi um engavetamento com 13 pessoas envolvidas. E dessas pessoas, algumas morreram, outras ficaram gravemente feridas, assim, a ponto de, enfim, com sequelas permanentes. E outras pessoas não tiveram nada, só ferimentos leves, e algumas outras pessoas acabaram vendo outras morrendo. Então, foi um evento muito traumático, que mobilizou muitas pessoas, e o governo americano disponibilizou um ano de psicoterapia para todos os envolvidos no acidente e familiares, para aqueles que quisessem, e ela ficou responsável por atender esses pacientes, essas pessoas. E aí ela falou que tinha algo muito em comum, que ela começou, quando ela começou a fazer a anamnese, ela começou quando ela pôde ir entrando nas lembranças do acidente, do dia do acidente, tinha algo em comum em todos eles. Todas as pessoas que se envolveram no acidente sentiam culpa, de alguma forma. Elas se sentiam culpadas. E aí ela vai falando exemplo um por um, né? Então, assim, a pessoa que se feriu gravemente estava traindo a esposa, mas tinha prometido que voltaria mais cedo para casa para ficar com os filhos. E aí perdeu a hora ali, envolvido com a amante, e aí volta correndo e se envolve no acidente. E aí sofre um ferimento muito grave. Aí uma outra pessoa que não queria mais dar carona para os colegas de trabalho, mas não conseguia lidar com isso, falar que estava incomodando, que aquilo estava incomodando, acaba ficando sem carro. E aí um outro cara que precisava pedir férias, mas não conseguia, quebra a perna e não pode trabalhar, e aí tem as férias forçadas. Então ela vai fazendo essas relações, assim. E aí ela fala que muitas vezes quando a gente se corta, até mesmo sem querer, né, que ela, a partir do momento que ela leu aquilo, ela começou, porque é muito comum, isso acontece mesmo, assim, na terapia, é muito comum que o paciente fale pra você, né, nossa, eu tava fazendo uma sopa e cortei o dedo, e aí ela sempre perguntava, o que você estava pensando quando você cortou o dedo? O que você estava pensando quando você caiu? O que você estava pensando? E geralmente as pessoas estão tendo pensamentos destrutivos. Então, eu deveria ter falado aquilo para o meu chefe, não falei. Eu tinha que ter me colocado, me posicionado. Eu fui bobo, eu agi como um idiota. E geralmente esses pensamentos fazem com que, porque socialmente a gente constrói uma questão de que se você erra, você deve ser castigado. Então a gente aprende a não lidar com a nossa frustração, a castigar a nossa frustração. E aí ela faz todo um desenvolvimento a respeito disso, mas eu acho que isso é muito legal da gente pensar, assim, né? De como que o nosso próprio pensamento pode ser destrutivo e que às vezes ele leva até para um comportamento inconsciente de se castigar. Sim, sim. E o quanto isso pode estar totalmente inconsciente, né? Minha mãe falou que isso acontece direto com ela, e é verdade mesmo, que ela cai. A minha mãe vive se queimando, se cortando, não sei o quê, né? Então. E aí e é incrível, porque eu faço comigo e eu penso assim, recentemente eu me cortei com a Gillette e aí eu pensei assim, na hora eu falei assim, nossa, o que eu tava pensando? E eu tava pensando uma coisa exatamente assim. Ah, por que eu não falei tal coisa? Por que eu não fiz tal coisa? É incrível como é inconsciente mesmo. Como que um pensamento autodestrutivo, sem querer, leva Inconscientemente, né? sim, a um comportamento de acabar se machucando, né? Como uma punição. E é verdade, a gente mora acho que melhorou muito, muito, mas a religião, eu sempre falo isso para meus pacientes, né? O que
o que move nossos comportamentos foi tudo que a gente aprendeu na nossa vida. E eu vejo, por exemplo, que pessoas que tiveram uma educação mais rígida, principalmente mais rígida do ponto de vista religioso, muito punitivo, são pessoas que se punem demais, assim. Então, ela comete um erro, ela fala muito mal dela, imagina que ela deveria ser castigada, imagina que o outro também deveria ser castigado, né? São pessoas que são muito duras nas palavras com elas mesmas e com os outros. Se ela não fizer nada, se ela não se cortar, ela já está tendo um comportamento autodestrutivo, porque o conceito de autodestrutivo é fazer mal a si mesmo, né? E às vezes até a pessoa começa um hábito, alguma coisa ruim, alguma coisa que realmente é destrutiva. Oi, Pri, que legal que você está aqui. Justamente por talvez venha desses pensamentos, né? Então, iniciou ali um pensamento de eu não presto, eu não sirvo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou... E aí, talvez você fique mais fácil de você fazer alguma coisa que te leve ainda mais para essa questão aí de depreciação, né? Até inconscientemente. De buscar algum vício, alguma coisa, ou... Porque aí eu acho que comportamentos autodestrutivos têm a ver com isso, né? Até Nossa, com... muito. A gente com esse tema, que não é só o comportamento autodestrutivo, mas o pensamento autodestrutivo, que para alguns autores, aqui se tem psicólogo, sabe que pensamento e comportamento é a mesma coisa para alguns autores, né? O que a gente está abrangendo se você não está de bem com você, se você não está de bem com o que você faz na sua vida, se você não está de bem, acho que é prioritariamente mesmo, com a visão que você tem de você, muito provavelmente você tem comportamentos autodestrutivos. Pode ser, não precisa ser automutilação, mas você pode comer compulsivamente, por exemplo, mesmo sabendo que a comida está te fazendo mal, o comer compulsivo é um comportamento autodestrutivo, ele não é para saciar, ele tá com uma finalidade de suprir uma angústia que você não está lidando de outra forma. É igualzinho que a gente estava falando do adolescente que se corta nesse sentido. Eu não sei lidar com a minha angústia e eu faço alguma coisa. Se você fizer alguma coisa que te faz bem, ótimo. Se você faz coisas que te faz mal, a gente está falando de um comportamento autodestrutivo. E aí eu vou pedir até para vocês darem exemplos do que vocês acham que pode ser um comportamento Até se autodestrutivo. envolver com traste. Nossa, total. Verdade. Cara. Isso tem bastante a ver também com essas crenças, principalmente com as crenças que a gente faz de relacionamento. Acho que até um tema legal da gente fazer de live é relacionamento amoroso, assim. Acho que esse é um tema que as pessoas têm bastante interesse, tudo que a gente pode falar um pouquinho disso, mas eu concordo, Carol. E a minha mãe comentou lá em cima que às vezes também é aquela coisa de você sentir que não merece ser feliz. Uhum. Sim, todo pensamento que é ruim para você. Aliás, nossa, eu vou te contar uma coisa, Nath. Eu vou te contar a live que a gente vai fazer a semana que vem que você não sabe, tá? Eu já vou contar para quem tá aqui. Meu, vocês têm que chamar todo mundo, sério mesmo. Olha só o que eu consegui. Eu conheci na internet mesmo, no Reels, uma mulher que eu nunca vi uma transformação tão grande, eu nunca vi uma transformação tão perfeita de uma mulher que estava acima do peso, assim, obesa, e hoje ela está completamente, assim, com o corpo perfeito de atividade física e de dieta. Mas, assim, uma mudança muito drástica. Eu nunca vi tão chocante. E eu imagino que ela passou. Eu imaginei, né? Eu não sei assim a história dela e eu não perguntei justamente porque eu acho que vai ser legal a gente descobrir aqui. Muito provavelmente ela passou de um momento em que a comida tinha uma função na vida dela e o sedentarismo também. E é lógico que comer demais e ser sedentária é um comportamento autodestrutivo. Hoje a gente sabe. Todo mundo sabe que se movimentar é importante, todo mundo sabe que se alimentar bem é importante. Então, quando você não faz isso, você está escolhendo algo ruim para você. E ela, de repente, por algum motivo, algo motivou para ela fazer toda essa mudança. Eu convidei ela para a gente poder entrevistar Que e descobrir. demais, que demais.
Porque daí a gente pode descobrir psiquicamente mesmo qual foi a mudança que ela conquistou. Lógico que toda mudança gera muito sacrifício, então, como foi lidar com essas dificuldades? Eu sei que é muita. Apesar do exemplo dela ser o peso, a mudança de peso e a mudança de atividade física, eu acho que isso pode abranger tantas coisas que a gente quer mudar na nossa vida e fica, ai, não consigo, ai, não consigo. Então, na semana que vem, a gente tem esse super Nossa, papo. perfeito. Provavelmente ela vai acabar falando de momentos de autodestruição para momentos de construção. Vai ser bem legal. Né? Tá. Você antes estava falando para o pessoal colocar o que, que eles acham que é um comportamento autodestrutivo, Isso. né? Para que comentasse o que Então, acha que comentem é. aí o que vocês acham que pode ser um comportamento. A Carol falou de se envolver com traste. Eu falei de um comer compulsivo. Né? Eu falei de vício. Uhum. Vamos ver se eles trazem aí. O que você, Nath, mais pega no consultório que você vê como um comportamento autodestrutivo? Pensa aí. Eu acho que o que mais tem assim em comum é essa crença assim de não merecimento, sabe? Então, que eu mais vejo assim, não sei se é coincidência ou não, mas é principalmente pessoas que sempre quiseram ter um relacionamento, aí conhecem uma pessoa muito legal, aí aquele relacionamento tá tudo dando certo, assim, aí a pessoa começa a falar do ex, ou, sabe? E com homem também acontece assim. E aí, meu, se esse fosse bom, não era ex, né? Então, e aí a pessoa começa a trazer, assim, você vê que a pessoa tem tanto medo de se relacionar, de dar certo no relacionamento, que ela começa a encontrar coisas que nem são verdadeiras, assim, e isso com Nossa, trabalho, sabe? Assim, nossa, era um emprego que sempre quis, tá, sei lá, conheço pessoas que estão indo morar fora, e era uma coisa que a pessoa queria muito, e aí chega, ai, nossa, mas agora, mas nossa, a empresa que eu trabalhava, porque ai, lá parede amarela não é legal, sabe? Umas coisas assim. Então, acho aham. que muito dessa coisa do não merecimento, assim. A Carol falou uma autoimagem muito rebaixada. É, Baixo em cima, né? eu pensei aqui no meu consultório, tem algumas coisas autodestrutivas, né? Essa coisa que você falou, o cara tá te tratando mal, ou a menina tá te tratando visivelmente mal. Gente, se a pessoa te ama, ela vai te tratar bem. Se ela quer te encontrar, ela vai te encontrar. Se alguém não te liga, que eu gosto muito dessa frase, se alguém não te liga durante 3 dias, é porque ela não quer você. Não é que ela não tem tempo. Ela não quer você. Para de ser louca, né? Como diz a Márcia Sensitiva. As pessoas inteligentes, né? E as pessoas são inteligentes, elas percebem que o outro não quer, mas continua indo atrás, por exemplo. Manda mensagem para aquele cara que sempre te tratou mal, ou que sai com você depois te deixa na mão, que você já prometeu para você mesma que você não quer mais e de repente você está mandando. A hora que você manda essa mensagem é uma autodestruição, porque você sabe que não é alguém que vai te tratar do jeito que Bem. você merece, né? Talvez, aqui, deixa eu ver, já tive que comer e beber, já tive de comer e beber demais, venho melhorando. Você consegue ler aí? Porque sumiu aqui. Ela falou que ela tem melhorado com o tempo. Eu li. Ah, tá. Ela falou A da Márcia Luciana Lu Sensitiva. escreveu: as pessoas se autodiminuir demais. Isso, a outra coisa que eu ia falar do meu consultório. Então, uma é essa, né? Relacionamentos que não vão para frente, a pessoa insiste, e isso só machuca. O outro que eu converso muito, eu acho que é o que eu mais converso com meus pacientes, o autoflagelo de eu deveria ter feito assim, eu não podia ser assim, tipo. Meu, como as pessoas se batem, né? Se batem Nossa, aí muito. a Carol colocou aqui, eu acho que foi a Carol, né? Não, a Luciana. Ela fala assim: as pessoas se diminuírem. Isso também eu acho que é um pouco social. Depois, Cá, se você quiser falar da teoria.
de como a gente forma a personalidade, não sei se é algo que demora muito, mas parte do que a gente pensa, né, enfim, do que a gente vem dessa sociedade. Então tem uma parte cultural que é muito importante, né? Se a gente tivesse nascido na Índia, provavelmente a gente não comeria carne de vaca, porque a gente ia considerar a vaca um animal sagrado e a gente não ia questionar se é, se não é, é e pronto, porque culturalmente é. E eu acho que por uma questão da gente não saber a diferença entre se amar e ser arrogante, as pessoas acham que é melhor, que é um gesto de humildade. Então alguém fala assim, ah, adorei seu vestido. Ai, mas nossa, comprei, é tão velho, ai, foi baratinho. Com medo de É, ser arrogante, né? você tem uma, né, assim, ai, eu acho seu cabelo tão bonito. Aí vai você falar, obrigada, ai, nossa, meu cabelo não, imagina, bonito é o da minha irmã. O meu não é bonito, é tão oleoso, é que hoje, nossa, ficou bom, mas, sabe, umas coisas assim Muito. que é o tempo todo. Então, o tempo todo as pessoas têm um certo orgulho de falar mal de si mesmo. E é muito feio você falar alguma coisa, porque se você também falar assim, ah, eu sou muito bom nisso, ou ah, manda aí que eu vou fazer muito bem, a pessoa vira e fala assim, nossa, é humildade, hein? Caramba, isso é que é ser humilde, É né? verdade, Nath. É incrível. Agora eu lembrei de um estudo recente que eu li que foi sensacional. Eles fizeram um estudo também nos Estados Unidos, né? Porque lá eles têm dinheiro para ficar fazendo esses estudos, enfim, de pegar mulheres no Twitter. E quando os homens elogiavam as mulheres muito bonitas, e principalmente as que tinham um corpo muito bonito, elas participando do estudo, elas tinham um comportamento de responder: ah, eu também acho. Eu sou, obrigada e tal. E aí, na mesma hora, o homem ficava agressivo. Olha só. Porque eles já esperavam que a pessoa falasse, não, imagina. Mas aí o cara virava e falava assim, nossa, você tá mó gata, mó corpão. Aí a mulher virava e falava assim, eu me cuido, eu malho bastante. Aí o cara virava e falava assim, nossa, Aff, que se ridículo. acha, né? Nossa, mas o pior é que quando você fala isso, todo mundo que tá aqui, vê se concorda comigo. Se você fala para uma mulher assim, pode ser um homem também, vamos pensar só na mulher agora. Você É, vira uma mulher e fala, nossa, você tá linda. Se ela responder assim, tô, né? Você vai falar, né? Tipo assim, você não tá esperando, você já tá esperando que a pessoa, no máximo, ela fale obrigada, mas geralmente ela fala, ai, não, para com isso, nada a ver. Nossa, nem não dormi direito imagina. essa noite, tô colheira, né? Tipo, ela já se. Mas pensa aí, vocês não. Vocês muito provavelmente julgariam uma pessoa que aceitasse o seu elogio. Nossa, como você tá linda, tô, né? Tipo, você ia fazer oi? Que louco isso! Então, uma coisa, Nath, que eu ensino muito no meu consultório, ensino mesmo. Aliás, eu tive aula até sobre isso, que é absurdo, né? Ter tido aula sobre isso, que a importância que tem que ter, mas eu acho absurdo porque isso tinha que ser natural. O quanto a gente desrespeita o outro quando a gente joga o elogio dele no lixo. Porque a pessoa vira para você e ela tá te dando um presente. Quando ela diz para você, nossa, Nath, como você tá linda. E você vira e fala, ai, para com isso. Tipo, pega o presente que ela te deu, que é um elogio, e é um dos maiores presentes, e joga fora. Quando na realidade você não precisa falar, ai, tô, né? Mas você pode dizer, nossa, obrigada. Obrigada. Uai, que bom que você acha isso, é Que tão bom bom que você achou. ouvir isso, né? Nossa, que fico feliz de ouvir isso. Qualquer Ó, coisa que se encaixe em algo que. Mas é verdade, eu acho que de verdade é um vigiar. Porque a gente se pega fazendo muito isso. A pessoa fala, nossa, ai, que lindo o seu anel. Aí você, ai, não, nossa, anel tão velho, nossa. Ou então, sei lá, você quer dar satisfação de onde você comprou, mas não é isso que a pessoa tá é te falando. Ela só tá te falando que é bonito, né? Então, só fala, isso. ai, obrigado, ai, fico feliz que você tenha gostado. Qualquer Isso. coisa. Então, se vocês puderem mudar alguma coisa, já que a gente está falando de comportamento autodestrutivo e a gente está chegando agora nos detalhes, né, da autodestruição, que a pessoa diz que você tá linda e você joga fora o presente que você ganhou, esse cuidado, sabe, gente, da gente receber, porque já tem tanta coisa difícil que a gente vive, não precisava viver, numa cidade já muito agressiva, com
enfim, com tantas coisas que a gente tem que passar. Você olha aí no G1 do Instagram, só tem coisa ruim, não tem uma notícia boa. E de repente, no momento em que você é cuidada por alguém, receba. E se você não estiver conseguindo receber, para analisar o que está acontecendo. Por que você está jogando fora as coisas boas que você recebe da vida? Às vezes você precisa de ajuda. Né? Buscar terapia para entender por que você não está conseguindo receber nem presente. Nem Né? aceitar isso, né? E também a gente tentar, de verdade, dar espaço para as pessoas também conseguirem falar sobre elas. Acho que a gente está vivendo um momento também que a gente não tem muita paciência de ouvir. E se a gente conseguir fazer esse movimento de parar, de ouvir, porque às vezes a pessoa quer falar, né? Ela quer falar dela. E a gente puder ouvir um pouquinho, acho que isso vai fazer também com que a nossa sociedade se torne uma sociedade mais amorosa, principalmente aqui em São Paulo, né? Que o pessoal não sabe nem quem é o vizinho, né? Nem o nome do vizinho. Então, não sei se a gente conseguir parar um pouquinho para ouvir, né? Porque geralmente as pessoas querem falar um pouquinho sobre elas, né? Sim. E eu Querem acho que falar isso muito. pode ajudar nessa questão de porque às vezes você não tem um ambiente em casa que você consiga. E tá tudo bem. Mas aí, se você tiver um ambiente fora de casa, sei lá, um amigo, um amigo do trabalho, uma pessoa enfim, que você conhece, que você, um vizinho, alguém que você pode conversar, a gente sabe, né, que mulheres em estado de violência, muitas vezes elas se libertam da violência doméstica pelos vizinhos. Porque elas percebem que os vizinhos estão apoiando, estão ajudando, e aí quando elas se percebem cuidadas por aqueles vizinhos, é que elas têm a coragem, né, o impulso de conseguir ir atrás da própria liberdade, de, enfim, de denunciar a violência, né? Sim. Então, quantos movimentos a gente vê de, coloca um pano vermelho na sua varanda que vai simbolizar, estou do seu lado, para a pessoa ver, amarrar um pano na maçaneta. Tinha muito disso na quarentena, né? Porque como é importante, né, a gente sentir que a gente tem um porto seguro. Sim. E eu vou ser bem piegas agora, tá? Bem piegas, assim. Mas de tudo isso que a gente falou, se tem uma coisa que salva, sendo piegas e verdadeira, é assim, é o amor, né? Uhum. Não é? Então, por que esse jovem, por exemplo, está se cortando? Ele não está se sentindo amado. O pedido de socorro dele é: eu acho que eu não estou sendo capaz, eu acho que eu não estou sendo o suficiente, eu acho que eu não estou sendo o certo, as pessoas não me amam. E é essa sensação que eles têm, essa dor, essa angústia, é a dor de ser quem eles são e da vontade de ser outra coisa. Então, é a dor da falta do amor. Por trás, se pesquisar, é a dor da falta do amor. E todas, olha só, e todas as ansiedades e dores do adulto, se você pensar, é a mesma coisa. Porque vamos pegar uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela fala assim: eu tinha que ser de outro jeito, eu tinha que fazer de outro jeito. Tinha para quem? Para que o outro me amasse mais? É sempre um desejo de ser melhor. Eu deveria ter feito assim porque eu fiz errado, e se eu tivesse feito certo, eu ia ser melhor aceita, eu ia ser mais amada. No fundo, o que a gente busca é o amor. Ninguém está falando de sobrevivência, ninguém está falando. Não, a gente está falando disso, né? De ser querido, né? De ser uma pessoa benquista mesmo. É, Porque é uma necessidade que é inerente ao ser humano, né? Faz parte isso, das necessidades básicas. Se a isso. gente for olhar para as necessidades básicas, essa é uma necessidade básica que a gente tem, de pertencimento, Uhum. de ser amado. E ela é muito importante e eu tenho estudado neurociência e o desenvolvimento da espécie, na evolução, é no mamífero que aparece esse comportamento social, mas mais elaborado. A gente tem uma parte do cérebro responsável pelos esses comportamentos sociais. Então, assim, eu tô falando de piegas, mas eu tô falando de neurociência, né? Porque, de fato, se sentir amado é como se estivesse alimentando a parte do cérebro que é responsável realmente por uma sobrevivência.
A gente, hoje, alguns animais mais primitivos precisam comer, se proteger, né? Se reproduzir. A gente precisa comer, se proteger, reproduzir, ser amado. Está dentro da nossa evolução. E acho que é um pouco isso, esse espaço que a gente está abrindo de conversa com vocês, né? Mais do que levar só um assunto de neurociência, de psicologia avançada, é um espaço de abertura para vocês estarem mais em contato também, saber que vocês têm um apoio aqui. Se vocês quiserem algum tema que a gente aborde, a gente vai ter o maior prazer de fazer isso por amor, porque a gente sabe que vai fazer diferença para vocês. Né, Nath? Sim, como a gente combinou de responder as perguntas, só para a gente encerrar e conseguir responder, tem uma frase da Louise Hay que eu gosto muito, que ela fala assim: não existe problema, seja ele grande ou pequeno, que não possa ser resolvido com amor. Olha só, combinou bem. Eu acho essa frase muito linda, assim, e é verdade, né? Quanto mais a gente pensa sobre isso, então, talvez uma forma de... uma filosofia de vida, né? Porque Louise Hay é uma filosofia de vida, enfim. Mas você pensar, de repente, como que eu posso olhar esse problema com uma visão amorosa? Né? De que jeito que eu posso olhar para isso e com amor? E talvez tentar solucionar as coisas com amor, até com o outro, né? Porque eu entendo que seja frustrante, por exemplo, saber que o filho está se cortando, está fazendo algo assim. Mas como que eu posso olhar para isso com olhos amorosos para conseguir lidar com a situação? Não é negligenciar, não é deixar para lá, mas é olhar com amor. Nossa, é perfeito o que você está falando, porque quando os pais desesperados perguntam para a gente o que que faço, se a primeira coisa que ele tiver à frente dele eu não sei o que fazer, mas eu tenho amor, você pode ter certeza que quem você for ajudar vai te ouvir. Então, você pode dizer exatamente isso. Filho, eu não sei como te ajudar, mas eu quero te dizer que eu te amo e eu tô aqui. Há algo que eu possa fazer por você? Né? Você não precisa saber, mas você pode perguntar. Ele pode falar não, ele pode falar sim. Tá bom, acho que a gente pode procurar uma ajuda juntos. Talvez eu não esteja Eu acho que isso conseguindo. é fundamental, assim, essa é uma intervenção que eu adoro, até para castigo, assim, sabe? Às vezes porque como você falou, atendo adolescente, acontece muito, né? Aí, aprontou, fez coisa com o professor, aí mãe me manda mensagem, desespera, mas o que eu faço? Deixa eu viajar, não deixa eu viajar, como é que eu ajo e tal. Aí falou, ó, senta com ele e fala assim, o que você faria no meu lugar? O que você acha que você merece? Você acha que você merece viajar? Ou de que forma que a gente vai resolver isso? De deixar a pessoa trazer um pouco, né? Porque até no comportamento agressivo, tem alguma coisa que eu tô com necessidade, que eu não tô conseguindo falar, que eu não tô conseguindo verbalizar, mas que tá ali. Então, eu acho que a gente respondeu aqui a primeira pergunta. O que eu devo fazer? Acolhe, né? Acolhe com amor o seu filho e depois deixa ele te dizer de que forma que o seu papel vai se dar nessa situação. Você sabe que uma vez a minha filha falou assim para mim, ela divide muitas coisas comigo, né, Nath? Mas teve um dia que ela falou assim, mamãe, eu tô precisando de ajuda, mas eu queria que não fosse você, eu queria que fosse uma psicóloga. Pelo motivo dela, entendeu? É algum assunto que ela não queria falar. Então, assim, né? Se você estiver aberto, eles conseguem falar o que precisam. E aí, uma segunda pergunta que a gente recebeu é como fazer quando é um terceiro. Então, não é alguém que você... Tipo assim, é o amigo do seu filho. E aí você reparou, às vezes nem seu filho reparou, mas você viu, você percebeu alguma coisa, ouviu alguma cicatriz, alguma coisa, e aí como que você deve fazer? Como agir nessa situação? Eu tive um caso assim, então eu posso te dizer como eu agi. Não era meu filho, era terceiro, e eu liguei para a mãe. Eu mandei mensagem primeiro, falando se eu podia falar. Ah, tá. Primeiro você conversou com a pessoa. Com a mãe, não conversei Com a filha. com o adolescente, não, conversei com a mãe.
Era um caso de risco, assim, era mais do que só automutilação, era um caso de risco de suicídio, sabe? Então, é um assunto super pesado para falar com uma mãe. Mas eu liguei, falei, né, é muito importante que eu preciso te dizer e tal. E aí eu falei, tomei o cuidado de falar, mas falei a verdade, é o que está acontecendo, não tem como esconder, sabe? E aí me pus à disposição, que se eu puder ajudar, enfim. E acabei, ela super aceitou a minha ajuda. Falei, olha, realmente precisa de terapia, precisa procurar um psiquiatra, tal. Inclusive encaminhei para você, né? Uhum. Então foi o caminho que eu fiz. Eu avisei a mãe e me pus à disposição para ajudar a encontrar uma profissional. Falei, ó, tem muita gente no mercado aí que, né, como tem tudo. E aí se você quiser, eu vou te indicar uma pessoa que eu confio muito, que eu tenho certeza que vai cuidar bem. E foi isso que eu fiz. Então, foi a minha ideia. O que você pensou? Você pensa em outra ideia? Não, eu pensei em você conversar com a pessoa como uma forma de respeito. Porque, não sei, aqui, geralmente, o que eu faço? Quando vem alguma coisa que é muito importante, porque a gente tem o sigilo, né? Mas, às vezes, vem uma coisa muito importante que não tem como a gente não falar daquilo com os pais, Se né? o O que dá risco para for resolver, a gente maior do resolve. que, né? Aí eu explico, eu falo assim, olha, isso que você tá me falando é muito importante e a gente precisa falar disso com seus pais. E eu entendo que talvez não seja o momento agora, mas como que eu posso te ajudar para que você se prepare para esse momento? E geralmente a pessoa fala, não, pode falar, tudo bem. Porque ela se sente respeitada, assim, sabe? Nunca aconteceu. Uma vez aconteceu de uma pessoa falar assim, ai, pode ser na próxima sessão, que assim eu vou falar, tudo bem, pode ser. Então, na próxima sessão, quando você chegar, eu vou pedir para sua mãe entrar, ou para o seu pai, enfim, entrar para conversar um pouquinho com a gente. E aí você conta o que aconteceu, e enfim. E sempre funcionou assim. Então, eu acho respeitoso. Que às vezes você pode chegar na própria pessoa, falar mesmo, falar, olha, eu queria falar com você, um assunto que eu sei que é um pouco delicado, mas que eu quero me colocar aqui à disposição, eu percebi, tal, Uhum. e sei que isso está acontecendo, você quer conversar comigo sobre isso, é muito importante que seus pais saibam, eu tenho uma responsabilidade enquanto adulto, e eu vou precisar, como que você quer fazer isso? Porque acho que é um jeito de você respeitar o ser, assim, né? Sim. E até dele também se sentir ali ouvido, acolhido, enfim, Uhum. de participar de certa forma, né? Porque às Sim. vezes ele pode, meu pai vai brigar. Não, e como que a gente vai fazer então? De que forma que você quer fazer isso? Uhum. Sabe? De sentir que tem que aquele adulto está ali para ajudar, para auxiliar, e não Uhum. para gerar caos e confusão. Sim, sim. Então, acho que respondeu também, né? Respondemos. Agora eu não tô lembrando de cabeça. Não, para mim não teve pergunta, eu não deixei caixinha aberta, eu só tive gente falando que tinha comportamento autodestrutivo de comer muito, de ficar sedentária. E aí eu acho que tem várias coisas para a gente falar. A gente acabou falando na semana passada um pouco sobre como se cria os hábitos, né? E quanto a gente está voltada a fazer só coisa que a gente gosta. Então, a gente falou um pouquinho, tá gravada, quem quiser assistir sobre realmente a gente não querer fazer as coisas que demandam esforço. A gente quer realmente só benefício, benefício, benefício. E isso pode ser uma das causas do sedentarismo e do não querer fazer a dieta e tudo mais. E aí, na semana que vem, como a gente vai ter uma convidada que vai poder falar para a gente sobre uma transformação que ela fez na vida dela, e acho que vai abarcar muitas dessas pessoas que falam, eu tenho um comportamento que eu não consigo mudar. Porque a gente vai conseguir extrair do discurso dela quais foram as estratégias que ela usou para mudança de comportamento e que podem se encaixar com as mudanças que todo mundo aqui precisa. Vai ser bem legal. Nossa, vai ser demais. Então é Perfeito. isso, pessoal. Muito Muito obrigada. obrigada. A gente vai deixar gravada essas lives para vocês, então, tanto no meu perfil como da Nath. Quem me segue, segue a Nath aí, que ela tem conteúdo maravilhoso. Quem quiser me seguir também vai ser um grande prazer a gente estar junto. E a gente se vê na semana que vem às 8h30. Combinadíssimo. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela companhia. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.